É o último Marquetando de julho? O último. É o último de julho? Por aí. Nós chegamos e a Metropolitana não nos colocou pra fora ainda? Parece que sim, caro Vitor. Bem-vindo. E aí, pessoal do Marquetando, galera, é muito prazer por estar aqui novamente com um convidado aqui que a gente se inspira muito, ensina muito pra gente, sempre quando a gente encontra, então. O convidado não vai ficar pegando no seu pé igual o Dinei ficou pegando. Não, a gente mudou Prometo, aqui porque o prometo. Dinei, tô brincando, Dinei, abraço pro Dinei, mas ele ficou, Ele pegou no seu pé porque você é São Paulino. é, Nada contra, um abraço para todos os São Paulinos do Brasil, mas vai Corinthians. Bom, sem mais delongas, a gente vai apresentar, vou ler aqui porque quem tá assistindo tá vendo o que esse imbecil tá lendo. Mas eu tô lendo porque é muita coisa, quem tá na rádio nem precisava saber é um disso, currículo. mas está sabendo agora. Estamos aqui hoje no Marquetando. Ele é escritor, palestrante, criador de metodologia, escritor de best-seller e também comprador de Mercado Livre e Amazon Prime. É isso que ele faz, né? Ele é escritor muito Nas horas vagas. Nas horas vagas, né? Já é famoso por N, né, projetos que teve na vida, mas a Revolução do Pouquinho e a Filosofia Bruta, que são dois best-sellers, o colocou num patamar ainda maior, não só aqui no Alto Tietê, mas em todo o Brasil. Não vou nem me adentrar mais aqui com o professor, mas estamos aqui muito felizes em receber Obrigado, Rafa. Eduardo Zugaib. Valeu, gente. Obrigado aí Obrigado. pelo convite, pela oportunidade aí, enfim. Sempre bom, né? Tá proseando, né? Você, Atualizando a resenha, como se Sim. fala, né? você que tá vendo Eduardo Zugaib pelo YouTube tá falando, mas não era assim. Não era assim. Já- Ele era, igual tá no livro vai, aqui, já ó. várias. Cabeludinho, depois dá um zoom aqui, onde tá a câmera que é minha aqui, ó. Ele é cabeludinho, ele parecia Tá o cabeludo. cabelo do He-Man, Tava bem com. do Príncipe Adam. Parecia um jogador argentino. Parecia um jogador argentino aqui, ó. Família Simeone, um abraço. Sorin na época. Sorin, né? É, na época. Hoje ele tá diferente. Canídeo. Canídeo. Hoje ele tá diferente. Eu tô diferente, eu tô um pouco mais light hoje. Tá mais light. Atualizado no fit aí. O que não tá light é esse mundão hoje em dia, né? Depende do ponto de vista. Será? Depende da. Mas que tá complexo, tá, né? Tá bem complexo. Eu acho que ele tá chato. Não sei se é chato, Ou eu tô ficando velho. mas tá ficando velho. É? Nós estamos. Nós tem a forma de levar isso. Como que a gente leva isso adiante, né? Hoje, a gente vive num mundo onde as pessoas querem resultados muito rápidos. É uma dopamina muito rápida, né? Que as pessoas querem viver. E aí você fala muito em mudança. As pessoas realmente querem mudar ou elas só querem o resultado da mudança? Todo mundo quer mudança, mas pouca gente quer mudar. Entendeu? É isso aí. Todo mundo quer mudança, mas pouca gente quer mudar. E mudar significa você não só ter a inspiração, ter a decisão, ter o olhar daquilo que você precisa fazer, ou do que você quer conquistar, mas implica principalmente em permanecer um mínimo de tempo dentro da mudança. E eu levo isso para as organizações, porque o grande desafio, principalmente com empresas, com eventos, palestras e tudo mais, é sempre assim, né? Eu sempre ouço essa frase no final de muitas palestras e treinamentos. Né? O pessoal, nossa, Eduardo, que bacana que foi, que inspirou, que engajou, que emocionou, que fez a cara refletir e tal. Seria tão bom se isso aí continuasse de alguma forma. Tivesse todo dia você aqui fazendo isso. Vai ficar um pouco caro. Não que eu não queira ou que eu não possa, Porque mas acho que você não vai conseguir pagar. Tudo bem. o caro toda vez aí, né? Uma vez por mês, né? Talvez o budget não alcance. Como é que a pessoa tem essa continuidade? Então, aí entra, Rafa, o que eu tô trabalhando agora, que depois aí de praticamente 12 anos que eu lancei a Revolução um pouquinho, que como você falou, se tornou uma metodologia, né? Nasceu como um livro, eu precisava de um livro para poder me colocar no mercado de palestrante, já vinha fazendo palestra, trabalhava com base autoral de outras pessoas e tal, mas em algum momento eu falei, cara, não, eu preciso ter uma referência autoral, né? Aí foi onde eu vim compilando vários textos que eu fazia sobre atitude, compilei, editei, foram quase 8 anos de produção de texto. É tempo, hein? Para chegar no primeiro original que saiu em 2014, foi editado e tal, deixei a linguagem linear e legal, lançando Quando em começou 2014. nem tinha cabelo branco.
Ah, tava começando já um pouquinho. Já tava. O branco vem antes do que você gostaria que Não. tivesse. Não, tem gente E que assim, adolescente já Já tem, já, né? Já tem. Então, assim, aí, cara, e aí eu lancei o livro e tal, e o que eu percebi, né? Pô, legal, lancei um livro, deixa eu lançar outro logo, porque vai ficar velho e tal, mas o mercado de treinamento, desenvolvimento, de liderança, de gestão, me mandou uma outra resposta. O pessoal estava começando a encarar o livro não como uma leitura, mas como uma metodologia. Bacana. Então, a partir dali, eu comecei a entender, opa, peraí, que tem coisa aí que eu não percebi. Eu mesmo criei um negócio que eu não tinha percebido. E aí eu falei, não, então vamos entender o que que é isso, vamos colocar em prática, vamos validar isso para valer no mercado, né? Ver como é que vai acontecer, promover ajuste, reescrever isso aí, e depois de um tempo a gente vai trazer isso de forma mais robusta. E foi o que aconteceu agora em 2024, 10 anos depois, já tendo muitas histórias para contar, já tendo rodado aí praticamente Brasil inteiro, faz 3 estados só que eu não fiz palestra ainda, que é o quê? Tocantins, Amapá e Rondônia. Ele foi até pro Acre. Até o Acre. Alô, pessoal do Tocantins aí. Ô, Tocantins, vamos lá, galera. Palmas, assim, ó, vou fazer um trocadilho. Palmas pra mim. Já- Então, Na edição entrou palmas agora. entrou palmas, né? Então, assim, palmas e o Tocantins. Hein? E assim, então, e aí eu tive essa oportunidade de construir, entender, colocar em prática isso, testar com os mais diferentes perfis de grupos, né? Ao longo dessa jornada eu fui entendendo que o meu trabalho ele acaba sendo mais orientado para a liderança, né? Ele acaba batendo muito mais no impacto mais forte com grupos de liderança, independente do nível aí, liderança da base, liderança média liderança, alta Perfeito. liderança, enfim. A revolução um pouquinho transita. E aí vem sempre a questão, né? Poxa, como que a gente permanece na mudança? Porque todo evento visa uma mudança, né? Tudo que você, aqui que a gente está fazendo aqui, cara, existe um desejo de mudança implícito, que é você conversar com alguém e mudar uma perspectiva lá fora. Isso faz sentido, faz parte. Mas todo mundo quer, mas ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo processo. Exatamente por isso, mudança é processo, não é evento. Então, Mudança é processo. Você que tá assistindo a Entendeu? gente aí, tá ouvindo. Essa chave aí, ó. Mudança é processo. e o que consiste nesse processo? Você identificar quais pequenas atitudes, aí entra toda a parte assim estrutural da revolução um pouquinho, quais pequenas atitudes que, colocadas em prática diariamente, te possibilitam permanecer na mudança até que o resultado aconteça. Porque vamos combinar, vamos pegar um exemplo bastante prático para quem está assistindo a gente, tá? Todo mundo gostaria, sei lá, de fazer uma atividade física. Quem não quer? Quem não quer? Sim. Quem não quer ter o resultado de uma atividade física? É, isso aí. Né? Talvez seja aí que a coisa comece a enroscar. Você quer a mudança, mas você não quer mudar, né? Legal, e às vezes a gente decide fazer uma atividade física, eu vou até te dar o dia que a gente decide isso, é um domingo à noite, né? Porque você enfia o pé na jaca até não poder mais no final de semana, né? E aí no domingo você fala, nossa, eu preciso fazer uma atividade física, legal. Vou começar na segunda. É aquela frase, Vê a vou começar visão da segunda, eu começo. Ver a visão. Legal, vamos pensar que nessa segunda você rompeu uma barreira e você deu o primeiro passo. Você decidiu e agiu. Primeiro domingo foi visão de mudança. Na segunda você decidiu e agiu. O que foi decidir e agir aí? Você foi na academia, viu o plano, comprou um plano lá, sabe? Acertou, foi no médico, fez uma avaliação física, foi lá na loja, comprou roupa adequada, tal, né? Beleza. Na terça-feira você vai fazer a sua primeira aula. Opa, você ainda está decidindo e agindo. E o cara pensa que às vezes só para ele ter comprado a roupa ele já mudou. Não, não mudou, cara. Não mudou. Entendi. Tá longe ainda, né? Tá tudo ainda preparando o terreno. E aí você vai na terça-feira, faz o primeiro treino, sai lá dolorido, né? Enfim, não tá acostumado. Tá rompendo uma zona de inércia. Não vou falar zona de conforto, uma zona de inércia, tá? E aí você vai sair meio dolorido, evidentemente, né? Mas vamos supor que você volta na quarta, volta na quinta, continua ali a sequência. Na quinta-feira você começa a sentir um pouco, né, meio Tá doendo o músculo, você tá ficando todo. durinho. Não tá inflamado, vai estar acontecendo nada. É isso. Inflamação pura, você tá rompendo inércia. Seu músculo tá parado. Só que né? primeiro impacto. Só que você começa a olhar e fala, nossa, olha aqui, cara, já tá ficando, não, tá inflamado, não é músculo, é inflamação, tá? Aí o que acontece? Na sexta-feira, você acredita que naquela semana você já consolidou a mudança. O que você faz na sexta-feira? Você dá um salvo-conduto, você se premia. Então assim, beleza, eu já tô na academia, eu já mudei, já sou um atleta, já tô aqui. Eu vou me dar de presente, eu vou relaxar sexta-feira. Chocolate. E aí que tá. Aí entra a autossabotagem. Por quê? Você, por ter iniciado uma mudança,
você acredita que já tem um salvo-conduto para ir um pouco além daquilo que você fazia no fim de semana anterior. Você já tem crédito, você já tem Você crédito. criou um crédito de carbono. E aí- Né? E assim, e aí você vai assim, você vai enfiar o pé na jaca um pouco mais fundo, porque você tem algo que te protege. Cara, aí pronto. Aí você enfia o pé na jaca na sexta, no sábado, no domingo e pronto. Acabou de romper. No fim das contas, você mudou, foi pra pior, né? Mudou pra pior, porque a gente se dá Você- salvo-conduto, porque que Foi além. sabotagem. Aí quando você. Então, o maior inimigo é a autossabotação. Autossabotagem. O que, É a autossabotagem. inclusive, isso me surgiu uma pergunta, por quê? Nessa coisa de querer mudar e no ímpeto de querer mudar, a gente ouve certas pessoas. Sim. E às vezes tem aquele cara, vamos seguir o mesmo exemplo aí, da atividade física. Tem aquele cara que tipo, fala pra você, cara, você precisa mudar. Você precisa fazer uma atividade física. Você vai ter o mesmo corpo que eu, olha aqui, não sei o que, e te motiva. Sim. Qual que é o segredo pra você se começa motivado pra você manter essa constância? Não sair, talvez, da É motivação? regularidade, cara. Regularidade. Porque assim, às vezes a pessoa chega com o resultado pronto, né? A gente tem muito a tendência, e principalmente olhando redes sociais, olhando influenciadores, a gente tem muita tendência de comparar os nossos bastidores com o palco da galera. Entendeu? Com o palco da galera. Então, o que acaba acontecendo? Você vê uma coisa pronta, você fala, nossa, eu vou ser assim. Ah, beleza. Bom, vamos pegar um exemplo bastante assim, bastante prático, bastante tangível pro pessoal, tá? Vamos imaginar que no final do ano você olha pro ano que vai começar e você pensa, nossa, eu preciso reduzir meu peso esse ano. Cara, conheço 1 milhão de pessoas que pensam isso, Sim. né? Todo mundo. Né? Todo mundo pensa quer isso, reduzir. todo mundo quer, né? Agora vamos imaginar que você olha pro ano que vem, o ano que vai começar, e você enxerga assim, poxa, eu preciso perder 12 quilos. Cara, 12 quilos é muito, muito peso, cara. É muito peso, tá? Sim, Já fica uma coisa meio pesada. sim. Perdão da trocadilho. Perdão o trocadilho, né? Mas já fica uma coisa assim, meio inalcançável de forma rápida, né? Sim. Ah, mas eu posso comprar a caneta. Beleza, cara, mas isso não Mas é até pra ela tem processo Tem também. processo, cara. E outra, não não é é uma instantâneo. coisa sustentável a longo Sim. prazo. Você não vai tomar caneta pro resto da vida. Não cara. vai. Não vai. Você pode usar para de repente ter um arranque, para dar uma encorajada. Beleza, mas acreditar que você vai fazer isso pro resto da vida, cara, não é uma coisa sustentável. Talvez Não, te sabote né? ainda mais. Não tô defendendo e nem Sim. questionando, mas é uma questão assim que, poxa, precisa entender o que é sustentável ou não, né? O efeito rebote pode ser pior Sim. na hora que você parar. Sim. Entendeu? O efeito rebote pode ser pior, como já tem muitos processos aí de emagrecimento. Muitos. Até bariátricas que o pessoal faz e acaba tendo problema Engordando mais. porque não encara o processo. O cara acha que a cirurgia mudou. Não, tem um processo antes da cirurgia, tem um processo depois da cirurgia. É aqui que a coisa. É nessa mágica de rotina que a coisa acontece. É isso. A gente não encara a rotina. Aí que a gente pensa assim, legal, vamos falar de 12 quilos num ano? Pô, é muita coisa. E se eu falar de 1 quilo por mês? Opa, peraí, começou a ficar isso interessante o negócio, né? E se eu falar de 250 gramas por 4 semanas média que tem no mês? Opa, peraí, cara. É um pouco mais alcançável. Então é tornar a grande conquista em pequenas conquistas. Exato. É fracionar. Vamos ver. Então, vamos imaginar assim, ó. Legal, pensei em 250 gramas por semana. Poxa, mas 250 gramas por semana? E se eu pensar que, de repente, são 37,9 gramas por dia da semana? Cara, peraí. A questão é, se você pensar assim, poxa, eu consigo baixar 40 gramas, se você reduzir um pouco a porção de alimento e incluir uma atividade física, por mais leve que seja, As 40 você gramas foi. consegue trabalhar. Você consegue trabalhar isso, tá? Então não é possível. Você, não vou repetir o prato 2 vezes. Beleza, come um prato só o suficiente. Educa a alimentação, faz refeição intermédia. Gente, eu não sou nutrólogo, nada. É apenas senso comum, tá? Mas apenas para explicar o que pra- é, isso, né? é Pra pra gente elucidar. visualizar onde que o problema está. O problema do comportamento, tá? Lógico que, vamos ser responsáveis. Tudo isso requer também você ter um acompanhamento clínico, ter um acompanhamento Claro. profissional de educação física e tal. Então, É pra ilustrar. Exatamente, para ilustrar. Mas ilustrar o quê? A questão da meta. Você pegar um objetivo grande e você fracionar ao ponto de enxergar aquilo no seu dia, tá? E aí, assim, beleza, pô, 39. Rafa, se você parar de comer aquela paçoca rolha que você come depois do almoço, Aí eu como, viu? tá vendo? Eu gosto né? de paçoca. Aí a gente pega aquilo que é mais barato e fala, nossa, aqui não faz Não, é uma todo delícia, dia adoro uma paçoca, amendoim. todo dia- Adoro. É o filho. né? Quem tá ouvindo na rádio esse barulho, gente, tá estranho, mas Falou é de só. paçoca rolha. Só de Paçoca, paçoca agora- rolha É o ainda. barulho da paçoca É. malhando o rei. Então, e aí, cara, imagina, você reduz ali, você altera um pouquinho a sua composição alimentar, inclui uma atividade física mais leve que seja, uma caminhada, cara.
Cara, eu acho bastante provável que você alcance O resultado essa final. perda de peso de Lá na menos frente. de 40 gramas no dia, tá? Lógico, existe metabolismo, existe reação e tal. Mas quando você entra numa curva que vai consolidar, enfrentar o atrito da realidade, depois começa a se tornar sustentável. Opa, eu começo a gostar da brincadeira. Né? Sustentabilidade é isso, eu começo a gostar da brincadeira. Ao ponto de essa atitude isolada se torna um comportamento exponencial, pronto. Acabou. Né? Você permaneceu na mudança até que ela acontecesse. E a gente para aqui. A gente para nos primeiros movimentos. Então você Primeiro que, atrito. você Agora, que tá quer nos... ver onde está o problema? Ah, meu Deus do Tem que céu. falar assim, Ele né? que ele levantou, então eu falei, quer ver onde tá o problema? Eu falei, vai me bater. O problema, então, Vai qual que é a bater. conclusão que a gente chega? O problema não são os 12 quilos. O problema são os 365 dias. O problema não é o objetivo, o problema é a minha Como energia. você está pra- caminhando em o meu direção. processo. Jornada, processo. E Você você, fez, nossa, sou perdedor aqui. Não, eu preciso ser fiel aos 365 dias. Olha como muda neste a caso, perspectiva. muda a perspectiva. Mas você pode aplicar isso para qualquer coisa. Você que nos ouve agora, tá ouvindo pela rádio, tá assistindo pelo YouTube ou pelos apps todos, mudança é processo. Mudança é processo. Você que tem uma meta grande, fraciona ela em pedacinhos. É mais fácil e você também fica feliz sempre que alcança um resultado. Claro. Você é campeão, Vitor, todos os dias. Sim. Né? E lá no final, no exemplo que trouxemos aqui, no final do processo, você vai levantar o troféu que você sonhou lá atrás. Professor, queria fazer uma pergunta para você, porque assim, já que mudança é um processo, esses eventos motivacionais, esses coaches que falam que sua vida vai mudar quando eles sobem em cima de uma mesa e ficam gritando que nem um leão, um macaco, que mais? Um dinossauro Rex, o Tarzan. Eles ficam gritando lá e pisa no caco do vidro e sabe todas essas coisas meio doida. Sei. Pra mim é doido, isso eu tô falando. Se você acha que não é, tá ouvindo aí, tá tudo certo também. Tô falando igual o Neto, que merda, né? Merda, tô falando igual o Neto. Professor, o que você acha desses caras aí um pouquinho excêntricos? Existe uma indústria, e eu sou, assim, Arrebenta. muito contra. Arrebenta. Eu quero polêmica, arrebenta. Porque assim, eu já cansei de ver, eu tô praticamente vivendo de comportamento, vivendo de trabalhar comportamento, com organizações, com lideranças, com pessoas, enfim, né? A Revolução do Pouquinho, eu tenho o prazer de dizer que ela se tornou uma matéria, uma disciplina acadêmica em curso de pós-graduação da PUC do Paraná, PUC do Rio de Janeiro, PUC de Campinas, né? Curso de terapia cognitiva comportamental, né? Que mais? E assim, e também de liderança ágil, ou seja, é um conteúdo que conversa com a gestão, pessoa jurídica, também com pessoa física, tá? Eu tenho prazer de saber que muitos terapeutas, psicólogos usam a Revolução do Pouquinho com pacientes Que bacana. como ferramenta de apoio terapêutico. Porque traz um universo alcançável. A gente já começa a trabalhar no que eu chamo, quando eu falo com o pessoal, um metrinho quadrado de futuro que você tem aqui na sua frente. Gamifica o processo. Praticamente, acaba quase sendo uma gamificação, mas muito ao alcance, muito ao alcance. Então, legal, cara, qual é a atitude alcançável que você tem que fazer amanhã nesse metro quadrado de futuro? Porque vamos combinar, futuro é uma coisa abstrata demais. Sim, não sei se eu vou estar vivo. É muito abstrato. Então, uma coisa de muito longo prazo, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, como você abriu aqui, pô, tá muito complexo, tá muito Sim. rápido, tá muito ágil, né? As dopaminas aí deixando a gente atordoado, mas futuro se torna uma coisa cada vez mais abstrata. Mas você tem um metro quadrado de futuro que você enxerga. Onde você vai botar a sua próxima atitude. Então não existe sucesso constante com esses caras loucos subindo na mesa imitando Tarzan. O sucesso é deles, né? Porque eles enchem uma burra de dinheiro. Né? Então, assim, só que, ao mesmo tempo, né? Eles podem dizer que eles têm sucesso, né? Mas eu acredito que sucesso sem uma transformação real, e onde quando não dá certo, você simplesmente joga pro cara a responsabilidade. Rafa, vamos colocar assim, a inspiração é importante, não importa qual. Eu me inspirei andando no vidro. Beleza, eu questiono, eu posso dizer até a mágica que tem ali, tá? Não vou, né? Não vou entrar nesse mérito hoje, mas, eu quebrei uma tábua gritando. Beleza, eu posso dizer a mágica que tem nessa brincadeira também, é fácil de desarmar essas tricagens aí, essas coisas esses truques de treinamento, tá? É legal. Só que, meu amigo, segunda-feira tá lá, velho, a rotina tá te esperando.
E aí? E aí, cara, é lá que a mágica acontece. Tudo isso é evento. O evento inspira, te deixa legal, te deixa inebriado. Você sai assim, nossa, que legal, que bacana. Você enxerga um mundo diferente. E o cara é treinado. O ambiente que ele cria, ele é pra isso. Ele vai provocar um estado que a gente chama catártico em você, uma catarse, né? Você vai ficar, nossa. É Disney, é o castelo estourando fogos atrás. Aquela coisa, o cara cria por música alta, música pulsante, 120 BPM, cara, é todo um ambiente preparado de forma sinestésica para te deixar pilhado, tá? Luz, música, falas para cima e exemplos e cases e dança e abraço e choro e tudo feito para criar esse estado de emoção à flor da pele. Legal, cara, é legal. Você sai dali energizado, de lá, energizado. Mas aí vem a revolução um pouquinho. Quanto isso dura até você sair do salão onde aconteceu e chegar no seu carro? Ou você pegar a condução. Ou então encarar a próxima segunda-feira. Segunda-feira tá lá. Eu quero saber terça-feira de manhã. Como é que tá essa... terça-feira de manhã, com todos os problemas de volta na sua mesa. Então, tá? É só um start. É um start. A inspiração é necessária. E tem gente que se inspira ouvindo uma música, lendo um livro, numa palestra, num treinamento. Cara, tem várias formas de se inspirar, né? Mas só inspiração não segura o processo. Eu me inspiro vendo o Messi jogar, me inspiro ouvindo, né, o Zezé de Camargo cantar, mesmo o roquinho, e me inspiro também com os parceiros aqui do Marketando. E eu queria falar da MedQuest. Para a MedQuest, quando eu falo de MedQuest, eu falo de exame diagnóstico. Especialista, a maior e melhor quando o assunto é ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia e por aí vai. Raio-X. Pensou em imagem? Você pensou MedQuest. Mogi Suzano, mas atende o Alto Tietê inteiro. Telefones, né, para contato aqui embaixo, endereços também, e toda aquela equipe maravilhosa de milhões da MedQuest aguarda você. Se seu médico pedir um exame, nem pensa duas vezes. Não tem outra. É MedQuest. Um abraço para toda a galera por lá. Tem pergunta, Vitor? É isso aí, sempre. Deixa eu te falar, professor. Eu tava pensando aqui, você falou muito da evolução do pouquinho, das mudanças em si. E a gente vê muito no nosso nicho, né, dos empresários, enfim, falando de marketing, a mudança de cultura. Qual que é a maior mentira que você já ouviu algum líder contando, algum chefe contando, nessa mudança de cultura que ele propõe para uma equipe? Se a cultura ela é apenas um punhado de frase impresso num banner ou numa placa de aço escovado, presa na recepção para impressionar a visita, esquece. E tem muito, hein? Mas É o que mais tem, né? Tudo aquilo que tá lá, que foi escrito de forma inspirada, às vezes nem pela própria empresa, às vezes uma agência de propaganda contratada para escrever a cultura, para escrever os valores da Você que quer contratar uma agência de comunicação para escrever os valores, vai estar bem errado. Então já vai o outro merchan. Você vai contratar a Fênix, agência de comunicação, são 17 anos de mercado. Pensou na plaquinha ou pensou em muito mais no brand, rebrand, criação de site, app e gerenciamento de rede social, já passou aqui já, você já sabe, 17 anos é Fênix. Não perde uma bola. Aí realmente vai ter que... Agora eu não tô igual o Neto, agora eu tô igual o Milton Neves. E tá cuindo daqui a pouco. E assim, aí você imagina, se aquilo não atravessa a catraca, e que eu chamo de atravessar a catraca, se tudo aquilo que tá lá não é percebido no comportamento, principalmente da liderança, esquece, cara. Vai ser apenas para inspirar eventos, tá? Para inspirar eventos. E às vezes eu canso de ver em lugares que eu vou assim, que o pessoal tem lá o evento é bacana, tal, tudo, mas o pessoal, às vezes, na conversa de bastidor, fala, nossa, né, seria tão bom se lá fosse assim, né? Nossa, quem devia estar aqui não tá, né? Quem devia ouvir isso não tá ouvindo, né? Então, assim, ou seja, mostra que é uma cultura que é muito mais declarada do que praticada. E, cara, se não, que não tem prática... Não tem prática, né? Agora aí entra, Rafa, uma questão que... E isso explica também muito do porquê das novas gerações estarem com um turnover altíssimo no trabalho. Se é quando vão trabalhar. Por quê? Gostei dessa parte. Se é quando vai trabalhar. Eu venho de uma geração onde a gente engoliu o sapo, velho. Ponto, acabou. As novas gerações, a gente olhava a cultura, não era aquilo, mas você dava um jeito de se encolher para caber em modelos extremamente exaustivos, tóxicos, de liderança que te arrebentava, porque era bonito ser durão. Cara, o mundo já provou que não. Saiu os índices de saúde mental aí, pegando qualquer geração. Né? Qualquer geração. Todas, né? Então, assim, aí você pega a nova geração, ele olha esse modelo, ele olha aquilo que está na plaquinha e fala assim,
Legal, eu me inspiro por aquilo, eu gostaria de trabalhar aqui. Ele vai, ele até entra. Aí chega lá e fala, nossa, não é nada aquilo, né? Aqui dentro, pô, aquilo lá é ilusão. A minha geração, pela própria economia que você vivia à época, você engolia o sapo e fingia que não era contigo. Sim. E tocava o bar. O moleque hoje, velho, ele joga e fala, o quê? Eu vou ficar aqui pra ficar doente que nem meu pai? Não vou, tchau, bora. E vai embora. Tem um meio termo pra poder, não é ser feliz, mas pra se viver. Eu acho que o meio termo consiste em você ser coerente com aquilo que você verbaliza, independente da sua idade, cara. E as empresas, infelizmente, muitas empresas ainda têm muita cultura de plástico, cultura que tá só na parede. Na hora que você vai pra dentro no dia a dia é totalmente diferente. Sim. Os mais antigos suportavam isso aí, porque vieram de épocas econômicas onde, cara, você vai, vou sair, pra onde eu vou? Não sei, tem um desemprego também enorme. Hoje não, cara. Sim. Hoje o mundo, apesar de caótico, ele é mais abundante. Muito mais abundante. Muito então, mais. Muito mais, muito mais. Então, o cara tem possibilidades hoje de fazer muita coisa, se não for naquele emprego. Então, por poder optar, o cara fala, o quê? Eu vi meu pai adoecer, vi o casamento dos meus pais acabar, eu vi um monte de coisa nesse modelo de trabalho que vocês trazem lá dos anos 80, IUP, aquela coisa toda. É isso que você quer pra mim? Quero, cara. Não quero, desculpa. Não quero. Sim. Então aí entra um pouco dessa colisão de valores, de conceitos em relação. Não é que os jovens não querem trabalhar, eles não querem trabalhar da forma como nós trabalhamos. E aí tem muita coisa que pode trazer para a mesa. Os jovens não brigam muito pra poder ficar e viver numa zona de conforto hoje em dia? Eu acho que a gente tem que entender o que é conforto. Conforto é ruim, Rafa? Deixa eu perguntar para você. Por que você trabalha? Até exatamente. Esse é exatamente o ponto. Para que você Esse é trabalha? exatamente o ponto. Porque a zona de conforto virou um palavrão hoje em dia. Eu acho Porque ela virou um palavrão. Hoje você fala assim, a zona de conforto, sai da zona de conforto, estoura a bolha. Virou isso hoje em dia. O cara vender esse tipo de ansiedade para Sim. cair naquilo que ele falou aqui, do grande evento, aquela coisa Sim. toda lá. Vende essa ansiedade, você vai lá, você para tudo que você tá fazendo até aqui, você bota um ponto final na história que você viveu até aqui, sai da zona de conforto e vai viver uma aventura tresloucada. Palavra velha, é assim, tresloucada. Nem sei o que se trata. Imagino, Você mas vai não viver sei o uma que se aventura trata. inconsequente. Não, eu vou mudar. Cara, pera lá, vamos combinar. Você não tá aqui fazendo isso hoje porque ontem você teve um estalo. Não tá. Você tá trabalhando no limite da sua zona de conforto. Cada convidado que você traz aqui, cada movimento que você faz, cada evolução que você traz, você está trabalhando no extremo da sua zona de conforto, que é onde está a sua melhor performance, certo? Então, partindo dessa lógica, é muito melhor você expandir sua zona de conforto até ela alcançar o que você quer alcançar, para que você realize de forma confortável e sustentável, com propriedade, do que ter um movimento explosivo que não te sustenta. O pessoal fala, foguete não dá ré, já tá dando, mas enfim. Mas foguete não dá ré. Tudo bem, mas indo voltando, se o foguete não for sustentável, ele explode, velho. E tá cheio de caco de foguete por aí. Tá cheio de gente arrebentada por aí, tá? Exemplo prático, bets da vida aí, Sim. cara. E aí? Né? Nossa, eu vou pegar o que eu tenho aqui da minha zona de conforto, vou botar tudo lá porque eu acredito que eu tenho lá. Eu vou ganhar e eu vou sair com esse dinheiro da minha zona de conforto. Assim, Mas foi um sonho, uma utopia. Então a gente precisa parar de demonizar a palavra conforto. Eu não sei vocês, não sei você que tá assistindo a gente, mas eu trabalho que nem um maluco para ter conforto na vida. Sim. Não, eu também. Eu também. Né? Eu também. Então assim, talvez a palavra não seja conforto o problema. Agora, uma zona de conforto em inércia, aí é problema. Por quê? Porque você parou num determinado ponto, não evoluiu mais de forma sustentável, não agregou coisas que foram se tornando competências de atitudes e traços de caráter e valor, o que for, né? Ao ponto de você ir expandindo isso para fazer de forma confortável. Esse limite aqui, Rafa, a gente está falando que é o limite onde habita o atleta de alta performance, onde habita o piloto de Fórmula 1. O cara tá trabalhando, cara, 4 anos para concorrer, para competir numa Olimpíada, né? Para reduzir, às vezes, uma fração. Para reduzir um milímetro. Pra ganhar segundos, pra ganhar milésimos. O 1 tá treinando que nem um retardado para poder reduzir uma fração. Milésimo, cara. O cara trabalha aqui. Então, quanto mais alta a performance, mais tá aqui. Tá bom. E o que eu fazia muito de forma porca lá no passado, hoje é porco, mas na época era o que eu tinha. Tá aqui no meio dessa zona de conforto. Você precisa fazer aqui. Um antes feito que perfeito. É, um antes feito que perfeito. Não precisa fazer mal feito, você sabe fazer. Tá lá. Não dá. Mal feito pra hoje, porque você tá num nível de performance diferente. Mas quando você tava aqui, aquilo era o que você tinha de melhor. Tá? Então,
Aqui o que a gente precisa entender é que a sua zona de conforto contém a sua história, contém tudo que você aprendeu. Não pode jogar fora. Não pode jogar fora, cara. E o que esses eventos aí, entra um pouco do meu questionamento, esses eventos aí. O cara, sai da sua zona de conforto, sai do seu emprego, pega a sua rescisão, compra meu curso, né? É. E se não der certo, né? E tem. Legal, aí você faz o curso e tal, tá aí, o que eu faço agora? Então, mas o milagre mesmo tá no módulo 2, aí compra o módulo 2. Aí tá no 3, tá no 4. E o quinto já é o caixão e vela preta pra você, porque... Rafa, eu tive, isso antes da pandemia, cara. Eu tava em Campo Grande, tá? E aí eu fiz uma palestra lá com o pessoal da Anshan, da Câmara Americana de Comércio, capítulo lá do Mato Grosso do Sul. E aí, lá no hotel, tudo tal, uma pessoa que eu já conheci pela internet, foi lá, a gente foi se conhecer pessoalmente lá tal, foi participar da palestra, tudo. E aí a pessoa chegou pra mim e falou assim, Eduardo, esses negócios hiper mega evento de coach aí, essa coisa tal, que o coach, cara, vamos combinar também antes que os coach comecem a me atacar, tá bom? Vai ter Coach é uma tremenda ferramenta, coaching é uma tremenda ferramenta, tá? O meu questionamento é quando coaching vira uma profissão em um fim de semana. Então, esse é o meu questionamento. Então, É porque é usado de forma errada, né? é exato, porque virou profissão, não virou ferramenta, tá? Então esse é o problema, tá? Conheço coaches maravilhosos, pessoas que não são famosas, pessoas que conseguem atingir grandes resultados sem fazer essa espuma toda que Coaches, tá? não briguem, não acessem o perfil vem me dar do direito, professor tá? Zugaib pra brigar com Se ele. vier com hate, vai ter. Uma vez eu tomei hate, sabe do quê? Do Sindicato dos Palhaços lá de Santa Catarina. Eu juro pela minha mãe. A gente fez um anúncio na agência lá atrás. E colocou o negócio assim, né? Foi uma coisa, não seja palhaço, não seja enganado e não sei o quê. Foi lá atrás, outra cabeça. Mas daí colocou lá. E aí colocou lá, começou a entrar o Sindicato dos Palhaços. Isso é no digital que tudo alcança, Rapaz, você acredita que eu nunca pensei que eu ia brigar com palhaços? Palhaço, tá vendo? Briguei com palhaços na internet. Palhaço, eu confesso aqui, é uma confissão. Eu tenho pavor de palhaço. Isso é um perigo. Você sai do carro lá. Tem palhaçofobia? Será que deve ter, né? Mas eu tenho Tem mesmo? Tem sim. É meio fobia mesmo. E assim, cara. E aí, nossa, a gente falando de fobia de palhaço. Não, foi uma doideira. Foi uma doideira. Linkando, né? Tem uma coisa, eu queria pontuar, que isso não é fobia. E deixou de ser fobia pra quem quer viver, né, grandes experiências. Porque às vezes fala, quero viver uma grande experiência no Alto Tietê. Onde que eu vou? Não tinha. O que eu faço? Vai ser ter onde viver uma grande experiência. A sua próxima grande experiência, não só sua, mas da sua família, está no Suzano Shopping. É isso mesmo, o endereço tá passando aqui. Segue o Instagram lá do Suzano Shopping também. Fala pro Vitor, segue lá, fala pra família seguir. Professor Eduardo Zugaib, segue o Suzano Shopping, leva pro Brasil inteiro. Por quê? Porque é no Suzano Shopping que acontecem os grandes lançamentos, as grandes experiências, os grandes espetáculos acontecem no Suzano Shopping. Novas lojas também já chegaram por lá, né? Casa Balduco, Riachuelo, Borelli, Taste Grill, tem Copenhagen, Vivara, mudou. O Suzano Shopping tá, ó, uma maravilha, tá coisa top. Não só pra você, mas pra toda a família. Tá dirigindo, ouvindo a gente agora? Manobra, põe no Waze aí. Vou pro Suzano Shopping almoçar, porque você tá ouvindo aqui, ao vivo, no meio-dia. Então, já se direciona aí para o Suzano Shopping. Professor, uma geração, quando eu falo geração, não só de mais jovem, mas um momento, não geração, muito ansioso, pessoas ansiosas. Sim. As redes sociais, elas colaboram para essa ansiedade exacerbada das pessoas. Mas muito. Por quê? Porque a gente tá ali vivendo. Já tem até explicação científica. Quero ver a tua. Momento de você passar, né, a timeline a cada 5 segundos você dá uma descarga de dopamina, né? Porque você tá sempre na busca de algo mais prazeroso. Então você passa dias, horas aqui. O tempo vai embora, tá? Aí o pessoal fala, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. O seu tempo tá indo embora em coisas, talvez, né? Porque, vamos supor, até respeitando pessoas que, trabalham de manhã, acordam falta de tempo, não... que tem falta de tempo mesmo estrutural, Sim. porque mora longe, não é? Mas no dia a dia, assim, cara, esse movimento aqui, o tempo que você perde muitas vezes, é que você investe, vamos ser um pouco mais simpáticos, você investe, gasta, né? Gasta. Né? No navegação aleatória na internet, na busca de algo que te contempla, cara, isso vai primeiro, ele vai te relaxando, ele vai baixando a sua régua, tá? E você vai perdendo um pouco aquela coisa de ser surpreendido. Eu pensei que ele ia falar inteligência. Também, né? Ele foi educado, Victor. Você, na verdade, você perde a inteligência. A sua inteligência começa a ser induzida por terceiros.
tá? Ele vai jogando você para onde ele quiser. Entendeu? Sim. E aí vai criando esse monte de gamificação, de senso de escassez, aquela coisa toda. Você começa a comprar sem senso crítico, você começa a consumir coisas sem senso crítico, você começa a seguir comportamentos sem senso crítico, tá? Então, realmente a internet, da forma como chegou hoje, no modelo rede social, provoca isso na gente. Aí entra, meu amigo, é um pouco de senso crítico, como a gente falou aqui, né? Mas isso falta. Falta? Claro que falta. Isso falta. Né? Agora, também porque falta, né? Ao mesmo tempo, você tem questões que acabam tirando um pouco o valor da escola, o valor do professor, sabe? Tem muito disso atualmente. Por causa de um mundo que te venderam que é instantâneo, né? Então, para que eu preciso de uma escola? Por que eu preciso estudar? Por que eu preciso aprender? Não importa se você vai fazer uma faculdade. Se eu posso virar youtuber, se eu posso virar ser a nova Virgínia. Então, agora vamos pensar, cara, na minha época também, qual que era a moda na época que não tinha internet? Ou era ser modelo ou ser jogador de futebol. Né? Ou, sei lá, um astro de rock. Quantos conseguiram isso no seu círculo? São poucos. Sim. Aqueles que realmente tinham talento pro negócio. Que e ser youtuber também é uma profissão e poucos vão chegar a ser a Virgínia. Chegar, claro. Eu falo que essa moça, né? Essa Virgínia, ela trabalha, acredito, em pouco que eu já vi, horrores. Sim. Essa mulher dorme pouco, trabalha muito. Claro que ela vai postar foto no iate, ela vai postar foto tomando um vinho caro. Porque isso colabora para ela ganhar dinheiro, mas é trabalho. E essa moça trabalha muito e as pessoas elas querem ter a vida dela sem passar pelo processo também. Voltamos pro processo. Os questionáveis também aí. Claro, claro, toda, com né? certeza. Não precisa nem ficar. Mas quantos youtubers tem, né? Mas eles trabalham. Trabalho, né? De uma forma ética ou não, né? Entenda-se o que. Aí o assunto é ético. Né? Aí você pode trabalhar, você tá trabalhando, cara. Trabalha horrores, né? Mas aquela coisa, quando tudo se torna muito instantâneo, muito fácil, a coisa começa a ficar meio questionável, né? Então, e por isso que eu acho que a internet, ela vem de modelos de sucesso cada vez mais instantâneos, hipoteticamente fáceis, né? Basta você seguir os 3 passos que a pessoa tá vendendo. Que acabam iludindo as pessoas também. Eu acho, né? Aquela coisa, né? Eu tenho competência para enganar a pessoa na internet. Cara, não me falta competência para isso. Eu quero fazer isso, não quero. Deus me livre de enganar os outros na internet. Por uma questão de valores. Por uma questão de valores, tá? Mas que valores são esses? Bom, valores que eu aprendi na escola, que eu aprendi em casa, e aí você começa a fazer o arco fechar, né? Por quê? Eu tenho um problema aqui hoje que começou, na verdade, quando começou a enfraquecer a escola, enfraquecer família, como núcleos de referência, né? Núcleos de formação de caráter, formação de índole. Então, quando você pega todo esse fracionamento social, tá? O tecido social enfraquecendo, impulsionado por tecnologia, impulsionado por modelos rápidos de sucesso, modelos instantâneos de sucesso, que um ou outro aparece que, nossa, mas... Cara, um ou outro, num universo só falando de Brasil, de 220 milhões de habitantes. É muita gente. Cara, é uma fração mínima. Uma fração. É uma coisa. Pô, quem que é a Xuxa, quem que é o Pelé de hoje? A Xuxa é modelo, o Pelé é jogador de futebol. É a mesma coisa. Modelo de sucesso, era os modelos de sucesso, entendeu? Mas agora, hoje mudou. Na verdade, só troca a nomenclatura, mas... Nomenclatura, porque isso aí sempre existiu, tá? Sempre existiu. Então, só que hoje você vende... Você tenta vender um pouco o acesso a esse sucesso de uma forma digital. Você vende um acesso ao sucesso que eu tenho de uma forma digital. Então participa da minha próxima mentoria que vai acontecer lá no ginásio, vou lotar lá, vou encher você de informação. Aí vira show, né? Vou encher você de energia, vou trazer uns amigos aí que também vendem um monte de curso lá para entupir você de coisa. Vou deixar você anestesiado, velho. Só que eu te lembro, aí o Zugaib chega no final e tá te esperando na porta lá e falou: amanhã é segunda-feira. E aí? Amanhã é segunda-feira, meu amigo. A realidade tá te esperando, tá? Os problemas que você deixou na mesa do trabalho estão lá te esperando. Os problemas que você tem em casa... Aí você volta, aí a realidade é impactante, né? Muito impactante. E não vem dizer que eu vou sair da minha zona de conforto. Aí larga o trabalho, larga a família, larga tudo e vai viver tresloucadamente, né? Você vai precisar essa palavra depois. Cara, ou seja, que ruptura é essa? Que só vai criar mais ansiedade. Só vai criar mais gente com senso de falência moral, pessoal, de inteligência, de recurso financeiro, como tem hoje aí. Tá, tem mudanças que não são interessantes. A gente tá falando aqui de bet, é uma inovação que aconteceu aí e as pessoas estão fazendo na esperança de mudar. Elas consomem esses gurus, Pablo Marçal da vida, a gente fala mesmo o nome aqui, não tem problema não. E tem filósofos que falam que a única coisa permanente é a mudança. Tem mudança que a gente
tem que escolher não fazer? Claro, a filosofia bruta fala disso, por exemplo, mudança que te abraça, né? Tem dois tipos de mudança na vida, vamos simplificar, né? Tem a mudança que eu abraço, certo? E a mudança que me abraça. Tá? Ou seja, a mudança que eu abraço com o meu planejamento, meu sonho, minha profissão, minha carreira, minha família, tudo aquilo que de certa forma eu desejo, anseio, me programo, me aperfeiçoou para ir conquistando aquilo gradativamente. A viagem das férias, o carro que você quer trocar. delícia. Cara, tudo aquilo que você vislumbra e que você busca, tá? É Beleza. a mudança que você abraça, tá? Sim. Mas tem a mudança que te abraça, velho. Um acidente, uma perda, um revés, um aborrecimento, uma demissão, uma pandemia, tanta coisa que parece que é a realidade se impondo. Filosoficamente falando, é a realidade se impondo, é a impermanência se impondo, tá? Sim. E aí, onde que tá talvez o nosso grande pulo do gato aí, né? Porque elas vão acontecer. Essas mudanças vão acontecer. Ah, não, eu sou sortudo, só tem mudança que eu abraço. Não existe isso, não existe. Tá? Ou você não registrou, ou ainda não aconteceu, porque vai acontecer. É uma questão. Ou você não assimilou que ela aconteceu, mas aconteceu. Tem tudo isso. Assim, às vezes a vida só não te deu essa oportunidade, mas ela vai te derrubar a qualquer hora, tá? Ela vai jogar limão pra você, né? E aí assim, cara, e o que eu tenho colocado assim, dentro da Revolução do Pouquinho, complementando a filosofia bruta, o que talvez a gente precisa compreender, como transformar as mudanças que abraçam a gente nas mudanças que a gente abraça. Tá? Então, assim, beleza, a realidade se impôs. Eu tenho um problema que mudou toda a minha perspectiva. Tá, vamos interpretar essa realidade? Vamos ver, entender que força tem isso aqui, mesmo que seja uma força que me deixa doido no primeiro momento. Vamos entender que tipo de contexto isso aí me cria, para que eu possa fazer com que isso, em algum momento, eu me insira nessa mudança. Imagina que você está no mar esperando uma onda, você é surfista lá na prancha, bonitinho, tá? Você está esperando, você está indo buscar uma mudança, a mudança que você abraçou. Só que a onda apareceu, uma onda toda torta vindo lá de lá, né? Cara, se você não reagir a tempo, não interpretar... Não der tempo, beleza, ela vai te tomar um caldo. Vai tomar caldo, vai enrolar e tal. Mas mesmo uma onda que você às vezes planeja entrar, ela vai vir com uma certa dose de caos que você vai ter que entender para poder se inserir na curva onde aquilo vai criar uma sinergia tamanha que você em algum momento... Você usou força para chegar na onda, mas a força de deslocamento a partir dali é da onda, e você pilotando aquilo. Você não pilotando a onda, você se pilotando dentro daquela energia. Sim. Tá? Ou seja, explicamos quase que cientificamente pela física o que nutrólogo, então, cientista, por favor, físicos, é apenas um exemplo, né? Mas assim, então, e aí, poxa, vários momentos da vida da gente, a gente teve mudanças que nos abraçaram e que a gente precisou abraçar de volta. Pandemia, gente, é o que foi comum. É o maior exemplo. É contemporâneo. Quem está respirando hoje, que não tenha nascido ontem, né? Mas quem viveu de 2019 para cá, teve uma mudança que se impôs. E a gente teve que se reinventar. Teve gente que perdeu tudo, gente que chegou no zero absoluto, gente que literalmente perdeu tudo, família, dinheiro, tudo. Ao mesmo tempo, teve gente que perdeu tudo e conseguiu, peraí, entender aquilo por onde eu começo agora. Sim. Né? Botou lá, aí entra outro driver da Revolução do Pouquinho, que é o quê? Coração e razão não em equilíbrio, em sinergia. É diferente, né? Equilíbrio, pá, legal, coração pra cá, razão pra cá, de repente eu tô no zero. Tem alguma coisa a ver isso aí com tem alguma coisa a ver com aquele ditado que enquanto alguns choram, outros vendem lenço? Olha, eu acho que talvez é um pouco além, né? Não no mau sentido, claro, de maldade do negócio. Choram. Outros procuram interpretar a lágrima. Vamos pensar de um jeito. É melhor, é mais romântico, mais bonito. É mais sistêmico, vamos pensar. Tá. É mais sistêmico. Porque às vezes só vender lenço pode soar até como puro oportunismo. Entendeu? Pô, legal, eu tô aqui, uma enchente aqui na cidade, um monte de gente desabrigada, o custo da água tá lá no alto, eu vou lá e vendo uma garrafa d'água por R$100. Cara, desculpa, eu tô vendendo lenço. Não, mas daí você foi um grande. Aí também você foi um grandíssimo filho da puta. Pois é. Praticamente chora mais aí pra agora, na pandemia, máscara por R$50, uma máscara de descartável. Gel, cara, então, lembra quando a gente falou de ética agora há pouco? A Beth tá acontecendo isso aí. A galera, cara, eu tô acompanhando alguns perfis de pessoas que perderam tudo. Sim. E estão agora botando a cara para fora da crise e falando, olha, eu tô aqui montando esse perfil porque eu quero me reconstruir, quero compartilhar com vocês a minha reconstrução. Eu tinha uma casa, tinha uma família, tinha carro, tinha emprego, perdi tudo. Bacana a reconstrução, né? Não, E ela vai trabalhando isso no sentido de alertar.
Porque, cara, isso aí virou saúde pública. Virou questão de saúde pública, como doença mental. Então fiquem ligados nas bets aí. Você que um pouco quer sair da zona de conforto, sem passar pela sua jornada, ou na verdade, expandir a sua zona de conforto, não é com a bet, não tem milagre para você ter sucesso. Tem jornada, tem trabalho, tem correria, tem suor. Professor, a gente vai entrando na reta final, o pessoal já avisando a gente aqui. Eu queria fazer uma pergunta praticamente para fechar aqui antes de um bate-bola, né? Enquanto o Victor tá aqui folheando aqui a filosofia bruta. Você que tá ouvindo a gente na rádio, no YouTube também da Fênix, tá ouvindo aí um mago, né? Não só da comunicação, nesse caso aqui, do comportamento humano. E a gente quer saber de forma bem rápida, mas colocar aqui. Existe alguma mudança que você tentou viver e abandonou, ou quase abandonou no caminho? Eu falo isso como um ser humano normal. Porque as pessoas estão ouvindo você agora e falando, esse cara não abandonou nada, esse cara é um deus do comportamento humano. Claro que tem, poxa, né? O que você viveu? Você pode contar pra gente alguma coisa? Eu vou contar uma história muito, muito pessoal, que eu até conto em palestra isso, tá? Quando eu casei com a minha esposa, tal, tô falando de 30 anos atrás praticamente, a gente tinha como plano ter filhos, tá? Tinha como plano ter filhos, né? Legal, fazia parte do projeto. Pra nós era algo que fazia parte do projeto. Pra quem não tem problema nenhum, mas pra gente fazer parte do projeto, casar, a hora que a vida estabilizasse, vamos então pensar depois de um tempo em ter filho. Legal. Aí chega lá na hora que você entendeu que era o prazo, né? Pô, agora estamos com aquela casinha, estamos com o carro legal e tal. Vamos então praticar para ter filhos, né? Praticar, né? Do jeito. Treino, jogo a jogo. Do jeito bíblico, né? Vamos procriar. Praticar do jeito bíblico, né? Beleza, cara. Só que aí passa 6 meses, passa 1 ano, não acontece nada. E aí? A mudança te abraçou, cara. Né? Você tinha um projeto, o projeto era abraçar uma determinada realidade, veio a realidade e te abraçou de outro jeito. Pô, não vai ter filho, cara. Uma razão XPTO qualquer lá, dentro do casal, alguma questão gerou infertilidade e filho, na realidade, de vocês é 0. E aí, cara? E aí? Né? Pô, o que você faz? Né? A gente, cara, absorveu aquilo, tomamos um impacto, levamos uma porrada, aquela coisa toda e tal, né? E aí, só que, o que acontece? Até ali, a gente havia vivido, o que a gente fazia, vamos chamar de zona de tarefa até ali, era o propósito, pô, viver como um casal, né? Vamos viajar, vamos conquistar, vamos jantar, vamos trocar de carro, vamos conquistar nossa casinha, tal, tudo. Isso era o propósito. Pô, chegou a hora de ter filho, o propósito mudou, amplificou o propósito, né? Aí a gente fez o que aqui? Chegou aqui e encontrou uma barreira. Não vai realizar. A vida vira pra você e fala, não, né? Pela medicina, por N razões, vira e fala, não, vocês não vão ter isso. Aí você fala, cara, aí qual que foi talvez o erro, né? A gente tentar, pela imaturidade à época, tentar trazer esse ambiente de pura tarefa até aquele dia para o mundo de agora com essa frustração. Só que isso virou pura tarefação sem propósito, virou uma coisa automática, né? Cara, isso foi literalmente drenando, esvaziando a relação ali, 3 anos depois, lá. Ou seja, casamos, isso foi 6 anos depois, já estava assim, né? E a coisa silenciando, aquilo que a gente fazia com tesão aqui virou uma coisa apenas pura tarefa aqui, porque havia algo que aborreceu, né? Legal, né, cara? Até que um dia minha esposa foi silenciando, né? Vamos trocar de carro a cada 2 meses, a cada 2 anos, vamos reformar a casa a cada ano. Você vai substituindo. Reformar a casa a cada 6 meses. Moço, eu não gostei da tinta, desce aí que eu vou lá comprar outra. Acabei de contratar o pintor e comprar aqui, não gostei da tinta. Propósito esvaziando, literalmente drenando, né? Até que você chega no fundo do poço, né? Aí um dia minha esposa resolveu quebrar esse silêncio, né? Olha, eu tava aqui pensando, eu acho que, pesquisando e tal, eu acho que a adoção pode ser um caminho pra gente. Aí, entendeu? Então assim, não tô falando de coisas que são coisas de super-heróis. Tô falando de coisas que são humanas. Desculpa perguntar, vocês adotaram? Adotamos. Nossa filha tem 12 anos, entendeu? Então assim... Ressignificou. Total. Ou seja, a mudança nos abraçou, nós abraçamos a mudança. Entendemos a mudança e percebemos o que poderíamos fazer para chegar próximo ou até além daquilo que a gente imaginou anteriormente. Então, isso é uma coisa, um exemplo mais forte que eu coloco até na palestra. Você vive. E vivo, porque é uma construção diária. Entendeu? Obrigado por essa história, porque assim... Essa é aquela que mais marca, aquela que eu até conto, tal, que bota a galera. Nossa, essa daí, pelo amor de Deus. Mexe muito comigo. Meu sonho é ser pai.
muito particular também, mas meu sonho é ser pai. Então, aí você começou, Tá aí, cara, cresceu. você começou a falar, começou a mexer comigo, porque a gente acaba se vendo às vezes na história Sim. dos outros Sim. bom, eu tenho que Ainda tem outros, né? Por exemplo, eu quando era adolescente queria ser modelo. Não ia, mas com chance zero. ser modelo. Ser modelo do quê? Não sei, de pneu. Eu ia ser o pneu. Agora esse papo vai continuar agora a partir daqui, fora do YouTube, fora da Metropolitana, com um piscozinho sour que o Marlon falou que vai trazer pra gente. Professor, eu queria agradecer a sua presença. Obrigado. Considerações. Bate-bola rapidinho? Bora. Pode ser? Pode ser. O erro que mais ensina. O erro que mais ensina, cara, é aquilo que você aceita. Um livro que mudou sua vida. Olha, eu vou falar como autor, a Revolução do Pouquinho mudou minha vida, né? Uma mudança que Não todo como líder. leitor, como escritor, porque eu vi. Uma mudança que todo líder deveria fazer amanhã. Bom, ele deveria colocar o ego no departamento de marketing não, perdão, tirar o ego do departamento de marketing e colocar no departamento de produção. Professor, muito obrigado. Sua consideração final, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu? Valeu, gente. Brigadão. Show de bola. Muito obrigado. Acesse as redes sociais. Como que é as redes sociais? Opa, no Instagram, Edu Zugaib, tá? LinkedIn, Eduardo Zugaib Palestrante, são as vezes que eu mais uso aí. E tem meu site também, eduardozugaib.com.br, com B mudo ao final. Quem quiser conhecer meu trabalho, contratar, me levar para conversar com a sua equipe, botar a sua galera de liderança para dar aquela energizada, só chamar que a gente faz isso. Vitão. Cara, agradecer aqui a oportunidade mais uma vez de estar com vocês aqui e mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo. O pessoal tá gostando muito das entrevistas que tá tendo e pra minha família também que tá lá. Então, um abraço para todo mundo da Fênix também. Repercussão total do Marquetando, os cortes estão voando, tem corte aí de mais de 80 mil views aí. Tamo voando no YouTube, no TikTok, vai passar aqui embaixo e também no Instagram. Um beijo pra todo mundo da Fênix, um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, pro meu sogro, pra minha sogra e, claro, pro amor da minha vida, Juliana. Beijo pra vocês, é Marquetando na Metropolitana.